CBN Campinas. Nove horas 48 minutos, de volta aqui com o CBN Campinas para tratar de um assunto muito importante, por isso peço atenção aí de todos que nos acompanham. A gente fala do mês que também é dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um tema indigesto, né? Sensível, mas muito importante diante dos registros que a gente vai comentar aqui na nossa programação. Já trouxemos alguns dados, mas só para reforçar para quem não nos acompanhou no início da programação. Aqui em Campinas, no ano passado, foram notificados 342 casos. Abusos de meninos e meninas de até 17 anos. A maioria dos casos aconteceu na faixa entre 10 e 14 anos, mas outra faixa com índice alto também de exploração é de crianças entre 1 e 4 anos. 4 bebês menores de 1 ano foram violentados sexualmente na cidade no ano passado. O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta ainda crescimento de casos no primeiro trimestre de 2024, 96 contra 81 no mesmo período de 2023. Esses dados chegam a ser notificados porque essas crianças e adolescentes vítimas dos abusos passaram a ser atendidas na rede de saúde do município. Nas UPAs e pronto-socorro do Mário Gatti, acabaram sendo as principais portas de entrada, né, para a maioria dos casos, assim como também o atendimento nas unidades básicas de saúde pela Secretaria também de Assistência Social e pelo Hospital da Mulher da Unicamp, além de outras unidades. Essas que tiveram a maior concentração de atendimentos. A estatística ainda revela que as meninas são mais abusadas do que os meninos. E sobre esse cenário, a gente conversa agora com a coordenadora da área da criança e adolescente da Secretaria de Saúde de Campinas, que já está em contato com a gente, Andréia Maria Campedelli Lopes. Seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Sandra, obrigada pela oportunidade. Queremos entender exatamente como é que a rede de saúde recebe esses casos. Bom, em relação às notificações, a princípio, eu acho que é importante a gente esclarecer que nós aumentamos muito a capacitação da rede de saúde, das escolas, de vários instrumentos públicos para notificação. Então, esse aumento, ele também é uma evidência do aumento, do esclarecimento das pessoas da necessidade de notificar, né? Porque em muitos lugares a notificação era zero e a gente sabia que não era impossível que não houvesse violência em locais assim da nossa cidade. Então a gente entende, lógico, que é um quadro muito preocupante, mas também entende que são situações que agora estão vindo, estão aparecendo, e é super importante isso para nós atuarmos enquanto política pública, né? E nos casos da notificação, nós notificamos não só as crianças que são vítimas de violência, mas também as suspeitas de. No caso de suspeita de violência, existe a notificação e existe depois o acompanhamento dessa criança e desse adolescente. E era exatamente isso que eu queria também informações, né, desse encaminhamento, porque muitos relatos, né, dessas situações, a gente sabe que acontece até dentro do próprio convívio, né, dessa criança e do adolescente. E como é que acontece, né, uma reintegração desses pequenos aí junto à família e até à comunidade? Então, a notificação no SIS-9, o serviço realizado pela saúde, é uma notificação no sistema de violência, não é uma denúncia, né? Então, é uma notificação para gerar uma política pública, um acompanhamento em saúde, mas depois existe uma articulação com outras secretarias, com outros serviços, como o Conselho Tutelar, Ministério Público, Secretaria de Assistência, caso a caso, né, para que, em sendo necessário, essa criança seja retirada do convívio familiar ou levada para uma família extensa ou para um abrigo em casos mais assim graves.
mas de uma maneira ou de outra, essa criança vai ser acompanhada tanto pelas equipes de saúde, como pelas equipes de assistência social, e também, lógico, a gente está contando muito com a parceria da Secretaria de Educação, que está tendo uma parceria muito importante nesse fluxo que a gente está envolvendo todo mundo, né? Porque é um problema de todos nós. Com certeza, você falou aí, né, dessa capacitação, né, dos Uhum. profissionais, eles sabem lidar com essa vítima, né? Porque a gente imagina o quão é difícil, seja para expor, né, o que está acontecendo, para essa criança também falar sobre isso, ou até das consequências, né, depois de uma violência. Isso, Campinas está com uma ação já assim, em vias de finalizar, que é uma capacitação que foi feita não só para a Secretaria de Saúde, mas assistência, educação, segurança pública, que foi protagonizada pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação à escuta especializada. Então, para fazer a escuta, saber como interagir com essa criança, com esse adolescente, vitimizando o menos possível, né? Essa criança, sabendo como agir. Então, a gente está terminando essa capacitação e articulando para todos os fluxos em rede, assim que ela estiver finalizada, para tentar ser o mais afetivo, o menos lesivo possível no agir com essa criança que já foi vitimizada por uma agressão, né? A gente tem que tentar evitar a revitimização, ficar voltando nessa situação tão penosa. Mas esse cuidado em capacitar as equipes, ele é constante, né? É constante, as equipes são rotativas, e a gente tem que ter esse assunto não só no mês de maio, né, mas o ano inteiro. Com Porque a violência certeza. está aí batendo cada vez mais forte à nossa porta. E aqui o ouvinte chama a nossa atenção para esses casos em que a violência acontece no ambiente familiar, Uhum. e a gente relatou aqui, né, que as meninas acabam sendo mais vítimas, inclusive, dessa situação, mas em algum momento já havia até a conivência, por exemplo, da mãe, sabendo que o Uhum. pai é o agressor, por uma questão, né, mais complexa, inclusive, em relação à dependência, até financeira. Existe também esse trabalho pensando nessa família e não só na vítima aí direta? Sim, esses casos bem mais assim impactantes e muito perigosos para a saúde da vida, inclusive dessas crianças e desses adolescentes, existe sim uma preocupação, mas o nível de saúde, o acompanhamento em saúde, né, no caso principalmente saúde mental e uso de drogas, e também um trabalho muito importante da Secretaria de Assistência Social em relação a capacitação dessa família a se estruturar novamente. Muitas vezes é uma família que tem dificuldades do ponto de vista financeiro, uma vulnerabilidade social muito grande. Então, o contato com a família extensa, a ampliação desse universo de cuidados, porque muitas vezes são inúmeras situações que levaram àquele tipo de violência, né? Uhum. Mas no caso de situações assim muito agravadas ou que tenham a necessidade de uma intervenção, ela é feita, né, para que essa criança seja protegida. E ainda pensando, né, daqueles que suspeitam, por exemplo, de alguma Uhum. violência ou que conseguem até presenciar tal situação, sobre a denúncia, né, a importância da denúncia e dos canais para que isso aconteça. Como eu falei, a notificação que ela é feita pela saúde, ela é uma notificação pelo sistema SIS-9, né, que é o Sistema de Notificação de Violência, que não é uma denúncia policial. Mas dentro do nosso protocolo a seguir, dentro dessa linha de cuidado de crianças que foram vítimas ou tem uma suspeita de violência, existe a orientação da realização do boletim de ocorrência, porque é muito importante. E existe também, às vezes, uma dificuldade dos familiares, dos cuidadores próximos, de ter coragem para realizar esse boletim de ocorrência devido a inúmeros fatos que são agregados, né, em relação a inúmeros contextos familiares. Mas a gente entende que é importante, porque tem que ser denunciado, né, do ponto de vista assim como uma situação
criminosa, né? Então a gente orienta, faz parte do nosso protocolo, a orientação para a realização desse boletim de ocorrência. Então aí tem aqueles canais oficiais, né, da Polícia 190, às vezes do SAMU também, diante da condição que é 192 também, as delegacias, né, especializadas, inclusive a Delegacia da Mulher ou qualquer outra delegacia, tem também o Disque 100, que aí pode ser até denúncia anônima, né? Se a pessoa não quiser se expor, o Conselho Tutelar também recebe esse tipo de denúncia, né? O Conselho Tutelar é um parceiro muito grande nessas ações, porque as denúncias chegam através do SIS9, muitas vezes já encaminhadas diretamente ao Conselho, ou a gente faz esse encaminhamento via saúde, ou via educação, ou via assistência, porque eles são peça fundamental nessa proteção, né, nesse projeto, nessa situação em que a gente muitas vezes tem que vincular a proteção, a retirada dessa criança desse ambiente, pelo menos temporariamente, ou a colocação dela em abrigos ou com a família extensa, ou mesmo manter com a família, mas sobre um olhar vigilante do Conselho, da assistência ou de alguns outros órgãos públicos que se façam necessários, né, caso a caso. Andréa Maria Campedelli Lopes, coordenadora da área da criança e do adolescente da Secretaria de Saúde de Campinas, obrigada por esclarecer sobre esse tema tão sensível. Eu que agradeço, Sandra, a oportunidade. Eu acho que é muito importante espaços para se trazer à tona temas sensíveis, como você falou, temas duros, né? Um núcleo duro aí que a gente tem que falar, mas tem que aparecer. As pessoas têm que saber que existe um aumento importante, que são fatos assim muito tristes, mas que existe um olhar e que quem precisar de ajuda tem aonde recorrer, né? E que deve fazer isso. Espaço sempre aberto. Obrigada. Eu que agradeço. Um bom dia. A gente